Seja bem-vindo a mais uma história. Se acomode e, se quiser uma imersão ainda maior, coloque os fones de ouvido. Comente de onde você está assistindo e que horas são nesse exato momento. Prepare-se para a nossa jornada misteriosa de hoje. Vamos começar. Helena Moraes chegou à cena do crime às 6 horas da manhã. O quarto homicídio em 3 meses. Ricardo Vasconcelos, engenheiro de 42 anos, foi encontrado morto em seu apartamento. Ferimentos precisos, quase cirúrgicos. O detalhe perturbador: sua aliança de casamento havia desaparecido. Mesmo padrão, murmurou o parceiro Gustavo. O assassino leva um objeto pessoal. A imprensa já batizara o criminoso de colecionador de almas. As primeiras 3 vítimas seguiam o mesmo padrão. Mariana Costa, professora, cordão de ouro removido. Alberto Ferreira, contador, relógio de pulso sumido. Luciana Santana, enfermeira, anel de formatura desaparecido. Todos mortos com precisão brutal, sem sinais de luta. Ele conhece as vítimas, Helena concluiu, estudando as fotos. Sabe exatamente onde encontrar os objetos que procura. Mas a conexão entre as vítimas permanecia um mistério. Helena passou a noite analisando os arquivos. Mariana, Alberto, Luciana e Ricardo não tinham nada em comum. Diferentes bairros, idades, profissões. Nenhuma conexão óbvia em redes sociais ou círculos profissionais. Tem que haver algo, murmurou, espalhando fotografias pela mesa. Às 3 horas da manhã, percebeu um detalhe. Todos frequentavam o mesmo hospital. Diferentes médicos, diferentes problemas. Mas todos passaram pelo Hospital Santa Cruz nos últimos 6 meses. O Hospital Santa Cruz era um complexo moderno no centro da cidade. Helena interrogou funcionários, médicos, enfermeiros. Todos conheciam as vítimas, mas ninguém via conexões suspeitas. Você está procurando alguém com acesso aos registros médicos, sugeriu a diretora. Alguém que saberia os horários e endereços dos pacientes. Helena solicitou a lista de funcionários. 300 nomes. A investigação prometia ser longa e minuciosa. Entre os funcionários, um nome chamou a atenção. Davi Pereira, técnico de informática. Tinha acesso a todos os sistemas do hospital. Mais intrigante, ele havia pedido demissão 1 semana após o primeiro assassinato. Coincidência demais, Helena pensou. Davi morava sozinho num apartamento modesto. Vizinhos o descreviam como quieto, estranho. Sempre carregava uma mala preta, contou Dona Marta. Nunca cumprimentava ninguém. Helena decidiu visitá-lo. Entre os funcionários, um nome chamou a atenção. Davi Pereira, técnico de informática. Tinha acesso a todos os sistemas do hospital. Mais intrigante, ele havia pedido demissão 1 semana após o primeiro assassinato. Coincidência demais, Helena pensou. Davi morava sozinho num apartamento modesto. Vizinhos o descreviam como quieto, estranho. Sempre carregava uma mala preta, contou Dona Marta. Nunca cumprimentava ninguém. Helena decidiu visitá-lo. O apartamento de Davi estava vazio. Ele havia desaparecido sem deixar rastros. Helena obteve mandado de busca e encontrou pistas perturbadoras. Um computador com arquivos sobre as vítimas, fotografias tiradas à distância, horários e rotinas anotados à mão. No quarto, uma caixa trancada. Dentro, a aliança de Ricardo, o cordão de Mariana, o relógio de Alberto, o anel de Luciana. Encontramos nosso colecionador, Helena disse ao parceiro. Mas Davi havia sumido. A busca por Davi mobilizou toda a polícia. Retrato falado nos jornais, alertas nos aeroportos. Helena sabia que ele não tinha fugido da cidade. Assassinos como ele não conseguem parar, explicou ao chefe. Ele vai matar novamente. A intuição estava certa. 3 dias depois, encontraram o corpo de Fernanda Lima, dentista. Método idêntico. Brincos de pérola removidos. Davi estava escalando a violência, tornando-se mais ousado e perigoso.
Helena estudou o perfil psicológico de Davi. Filho único, pais falecidos, histórico de problemas mentais. Havia sido internado aos 20 anos por surto psicótico. Ele coleciona objetos porque não consegue formar conexões humanas reais, explicou a psicóloga forense. Os objetos representam posse, controle sobre as vítimas. Helena sentia que estava perto de capturá-lo. Mas Davi permanecia um passo à frente, como se soubesse todos os movimentos da investigação. A sexta vítima foi descoberta na manhã seguinte. Paulo Henrique, advogado, morto em seu escritório. Caneta de ouro roubada. Desta vez, porém, havia uma pista nova. Câmeras de segurança captaram uma figura encapuzada saindo do prédio. Finalmente temos uma imagem, Helena comemorou. A análise revelou altura e constituição física compatíveis com Davi. Ela estava convencida. O colecionador de almas estava próximo de ser capturado. Helena intensificou a vigilância em hospitais, clínicas e estabelecimentos médicos. Davi precisava de acesso a informações sobre potenciais vítimas. 2 dias depois, um segurança do Hospital São Lucas reportou um homem suspeito rondando o estacionamento. Corresponde à descrição, informou por rádio. Helena correu para o local com uma equipe. Encontraram Davi tentando invadir um carro. Ele fugiu, mas deixou para trás uma mochila com ferramentas e mais objetos das vítimas. A perseguição foi intensa. Davi conhecia a cidade como poucos, usando becos e túneis para escapar. Helena coordenou o cerco por rádio, fechando todas as saídas. Ele está encurralado, pensou. Mas Davi era mais esperto que imaginava. Encontrou refúgio numa igreja abandonada no centro histórico. Quando a polícia chegou, ele havia desaparecido novamente. Deixou apenas uma mensagem pintada na parede. Você nunca vai me pegar, Helena. Ele sabia seu nome. A mensagem pessoal perturbou Helena profundamente. Como Davi sabia quem ela era? Passou a noite verificando sua própria segurança, trancando portas, fechando janelas. Gustavo sugeriu proteção policial, mas ela recusou. Não vou me esconder de um psicopata, declarou. Na manhã seguinte, encontrou uma carta em sua mesa. Letra manuscrita, caligrafia infantil. Querida Helena, você é especial. Logo nos encontraremos. Ele havia invadido a delegacia. A invasão da delegacia causou pânico. Como Davi havia entrado sem ser detectado? Helena revisou as gravações de segurança, mas não encontrou nada suspeito. Ele tem um cúmplice, concluiu. Alguém dentro da polícia estava ajudando o assassino. A suspeita recaiu sobre funcionários com acesso aos arquivos. Helena não confiava mais em ninguém. Decidiu investigar sozinha, seguindo pistas que não compartilhava nem com Gustavo. Helena descobriu que Davi havia trabalhado em outros hospitais antes do Santa Cruz. Sempre pedia demissão após alguns meses, alegando problemas pessoais. Ela investigou essas cidades e encontrou padrões similares: mortes inexplicadas, objetos desaparecidos e investigações arquivadas. Ele faz isso há anos, percebeu. O colecionador de almas não era um assassino iniciante, era um predador experiente, refinando seus métodos ao longo do tempo. A 7ª vítima foi encontrada em circunstâncias diferentes. Antônio Ribeiro, aposentado, morto em casa. Mas desta vez, Davi cometeu um erro. Deixou pegadas no jardim, fios de roupa num arbusto. Ele está ficando descuidado, Helena observou. A pressão está afetando seu comportamento. As evidências levaram a um galpão abandonado na periferia. Quando chegaram, encontraram sinais de ocupação recente. Davi havia estado ali, mas escapara novamente. O galpão continha pistas perturbadoras. Paredes cobertas com fotografias das vítimas. Objetos roubados organizados em prateleiras como troféus. Um altar improvisado com velas e flores murchas. Ele não é apenas um assassino, Helena compreendeu.
É um doente mental criando um mundo de fantasia. No centro do altar, uma fotografia sua. Davi havia transformado a investigadora em objeto de obsessão. Ela estava em perigo real. Helena finalmente aceitou proteção policial. 2 agentes a acompanhavam constantemente. Mas Davi provou ser imprevisível. Matou a 8ª vítima em plena luz do dia, num shopping lotado. Cláudia Torres, jornalista, foi encontrada morta no banheiro feminino. Brincos de diamante removidos. Ele está provocando. Helena percebeu. Quer mostrar que pode matar quando e onde quiser. A cidade estava em pânico. Ninguém se sentia seguro. A investigação revelou que Davi havia assumido identidades falsas, documentos forjados, históricos inventados. Ele pode ser qualquer pessoa. Helena descobriu. Pode estar trabalhando ao nosso lado. A paranoia tomou conta da delegacia. Colegas se observavam com suspeita. Helena não dormia há dias, consumida pela obsessão de capturar o assassino. Gustavo tentava convencê-la a tirar férias, mas ela se recusava. Ele é minha responsabilidade, insistia. A 9ª vítima foi a mais chocante. Padre Miguel, morto na igreja onde oficiava há 20 anos, crucifixo de prata roubado. Ele está escalando, Helena notou. Primeiro civis, agora figuras religiosas. A morte do padre causou comoção na cidade. Vigílias foram organizadas. A população exigia respostas. Helena sentia o peso da pressão. Cada dia sem capturar Davi significava outra vida em risco. Ela precisava pensar como ele, antecipar seus movimentos. Helena estudou todos os casos anteriores, procurando padrões escondidos. Descobriu algo intrigante. Davi sempre atacava em lua cheia. Ele segue um ciclo, percebeu. Não é aleatório. A próxima lua cheia seria em 3 dias. Helena preparou uma armadilha. Divulgou informações falsas sobre um paciente rico internado no Hospital Santa Cruz. Se Davi seguisse o padrão, tentaria atacar na data prevista. Era uma jogada arriscada, mas talvez a única chance de capturá-lo. A armadilha funcionou. Davi apareceu no hospital na noite da lua cheia. Helena e uma equipe especial estavam esperando. Mas ele percebeu a emboscada e fugiu pelos corredores. A perseguição foi caótica. Davi conhecia o hospital perfeitamente, usando passagens secretas e saídas de emergência. Helena o seguiu até o subsolo, onde finalmente o encurralou numa sala de máquinas. "Acabou, Davi!" gritou. "Não há mais para onde correr." Ele sorriu estranhamente. "Você ainda não entendeu, Helena." Davi disse rindo. "Eu nunca existi." Antes que ela pudesse reagir, ele desapareceu numa nuvem de fumaça. Helena ficou confusa, desorientada. Gustavo chegou correndo. "Helena, com quem você estava falando?" "Com o Davi." Ela gritou. "Ele estava aqui." Gustavo olhou ao redor da sala vazia. "Não há ninguém aqui, Helena." "Você está bem?" Ela percebeu que algo estava terrivelmente errado. Helena acordou numa cama de hospital. Gustavo estava ao seu lado, preocupado. "Você desmaiou na delegacia", explicou. "Estava falando sozinha há horas." "E o Davi?" perguntou confusa. "Que Davi, Helena? Não existe nenhum Davi na investigação." Ela pediu os arquivos do caso. Gustavo mostrou documentos diferentes. As vítimas eram outras. Os métodos, diferentes. Não havia menção a objetos roubados ou ao colecionador de almas. Helena sentiu o mundo girar. O médico explicou que Helena havia sofrido um colapso nervoso. "Estresse pós-traumático", diagnosticou. "Você criou uma realidade alternativa para lidar com a pressão." Helena não conseguia acreditar. "Mas eu vi tudo. As evidências, as vítimas, o Davi." "Você trabalhou 16 horas por dia durante meses", Gustavo disse gentilmente. "Seu cérebro não aguentou." Ela pediu para ver os arquivos reais. A verdade era muito mais perturbadora que sua fantasia. Os crimes reais eram diferentes. Não havia serial killer. Eram assassinatos separados, cometidos por pessoas diferentes.
Mariana morta pelo ex-marido, Alberto por dívidas de jogo, Luciana por um paciente psiquiátrico, Ricardo por um assalto que deu errado. Helena havia conectado crimes não relacionados, criando um padrão que não existia. Davi era sua projeção mental, uma forma de organizar o caos em sua mente sobrecarregada. Você resolveu todos os casos, Gustavo revelou. Cada crime teve seu culpado preso, mas você não conseguia aceitar que eram eventos aleatórios. Helena recordou fragmentos da realidade. Interrogatórios que fez, evidências que coletou, suspeitos que capturou. Tudo estava misturado em sua mente com a fantasia de Davi. Eu sou uma boa detetive, murmurou. Mas criei um monstro para dar sentido ao senseless. A ironia era cruel. Ela havia resolvido os crimes enquanto enlouquecia. Durante a recuperação, Helena compreendeu o que havia acontecido. Sua mente, incapaz de aceitar a aleatoriedade da violência, criou o colecionador de almas. Davi representava seu desejo de encontrar padrões, de tornar o caos compreensível. Você sempre foi brilhante, o psiquiatra explicou. Mas brilhante demais para aceitar que às vezes os crimes não fazem sentido. Helena havia se tornado vítima de sua própria competência investigativa. Os objetos roubados nunca existiram. Helena havia imaginado esse detalhe para conectar os crimes. Na realidade, os pertences das vítimas estavam com suas famílias ou haviam sido catalogados como evidências normais. Você via conexões onde não havia, Gustavo explicou. Sua mente criou o padrão dos objetos para justificar a existência do serial killer. Helena percebeu que havia sido tanto detetive quanto criminosa, criando e perseguindo seu próprio fantasma. A imprensa nunca usou o termo colecionador de almas. Helena havia inventado esse nome também. As reportagens falavam de crimes separados, investigações individuais. Você chegou a dar entrevistas falando sobre Davi, Gustavo revelou. Os jornalistas pensaram que você estava usando uma metáfora. Helena se lembrou vagamente de conversar com repórteres, mas as memórias eram distorcidas, misturadas com sua fantasia. A recuperação foi lenta. Helena precisou reaprender a separar realidade de ficção. Revisou todos os casos que havia resolvido, distinguindo fatos de fantasias. Você é uma excelente detetive, repetia o terapeuta, mas precisa aceitar que nem todos os crimes têm explicações satisfatórias. Helena lutava contra o impulso de criar padrões onde não existiam. A aleatoriedade da violência era mais aterrorizante que qualquer serial killer. Meses depois, Helena retornou ao trabalho. Caso simples no início, sob supervisão médica. Ela havia desenvolvido técnicas para controlar sua tendência a criar conexões imaginárias. Quando sinto que estou forçando um padrão, explicou ao psiquiatra, paro e respiro fundo. Lembro que nem tudo precisa fazer sentido. Sua experiência com Davi havia sido traumática, mas também educativa. Ela aprendera os limites da própria mente. Um dia, investigando um caso de furto, Helena encontrou evidências que sugeriam um padrão. Por um momento, sentiu a antiga obsessão ressurgir. Isso poderia ser obra do mesmo criminoso, pensou. Mas pausou, lembrando-se da lição aprendida. Investigou cada furto separadamente, sem forçar conexões. Descobriu que eram realmente crimes relacionados, mas sua abordagem foi cuidadosa, metodical. Havia aprendido a equilibrar intuição com realidade. Helena nunca mais viu Davi. Ele havia desaparecido completamente de sua mente, como um pesadelo que se dissipa ao amanhecer. Às vezes, porém, em momentos de cansaço extremo, sentia sua presença. Ele representa minha tendência à obsessão, explicou ao terapeuta. Quando me forço demais, ele ameaça voltar. Era um lembrete constante da fragilidade da mente humana, mesmo das mais brilhantes. Anos depois, Helena tornou-se especialista em estresse policial. Ajudava colegas que enfrentavam pressão excessiva.
A mente pode pregar peças, dizia em palestras, especialmente quando queremos resolver tudo, entender tudo. Sua experiência com o colecionador de almas havia sido transformada em sabedoria. Ela aprendera que aceitar a incerteza não era fracasso, mas maturidade. Nem todos os mistérios tinham soluções satisfatórias. Helena continuou sendo uma detetive excelente, mas mais equilibrada. Resolvia crimes, respeitando os limites da própria mente. Quando jovens investigadores buscavam padrões obsessivamente, ela os aconselhava. Nem toda violência tem explicação. Às vezes, aceitar o caos é mais sábio que criar monstros imaginários. O colecionador de almas havia sido sua criação mais elaborada e perigosa. Agora, ela coletava apenas verdades, uma de cada vez.